Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai discutir um pouco sobre o texto Na Trilha do Município Saudável. Este trabalho é composto pela Amanda, Milene, Anelisa e Ana Vitória. O objetivo desse seminário e desse texto é contribuir para a implementação da proposta de municípios e comunidades potencialmente saudáveis no cenário brasileiro. Antes da gente entrar no principal foco do texto, que é sobre a implementação do município saudável no Brasil, é importante a gente entender um pouco sobre a história desse conceito. Então, a criação do município saudável teve início no Canadá durante o final dos anos 70 e tinha como objetivo melhorar as condições de saúde da população, porém não aumentando os investimentos financeiros, mas sim focando em resultados para modificar o estilo de vida e o ambiente físico-social. Assim, eles criaram a Carta de Ottawa, que definia que a promoção da saúde deve ser, assim como está escrito no texto, um processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo. Então, é importante a gente entender que a promoção dessa saúde não é só responsabilidade do setor de saúde, assim como muitos pensam, mas de todos os cidadãos, para o desenvolvimento desse estilo de vida saudável e para a criação desses espaços de bem-estar sejam possíveis. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a história do município saudável no Brasil. Então, a gente entendeu que a criação do município saudável se deu no Canadá, porém, essa estratégia acabou se espalhando para outros lugares, como no Brasil. Para a realização desse projeto aqui no Brasil, foi necessária uma parceria entre as instituições acadêmicas, as prefeituras e as comunidades locais. Então, os resultados aqui só foram alcançados a partir do trabalho conjunto entre o aperfeiçoamento da participação comunitária e a reorientação dos serviços de saúde. A adoção de municípios saudáveis aqui no Brasil permite contribuir para um processo de descentralização, fortalecer a participação comunitária nas tomadas de decisões políticas, compreender a importância da promoção da saúde por parte da população e ajudar na otimização dos recursos. Então, para que tudo isso seja possível, é importante que haja um comprometimento político em relação à proposta e a disposição e investimentos na participação comunitária. A partir de agora, o texto vai discutir sobre a importância do município saudável. Então, entendendo um pouco da história sobre esse conceito, a gente pode perceber que essa estratégia foi construída em um país rico como o Canadá e foi deslocado para países do terceiro mundo como o Brasil, que possui graves problemas socioeconômicos como miséria, desigualdade e pobreza. Portanto, aqui só será possível a criação de uma condição melhor para alcançar níveis dignos de qualidade de vida, se forem aplicadas políticas públicas que sejam capazes de reverter a situação vivenciada aqui no Brasil. Agora, a gente vai discutir um pouco sobre o desenvolvimento do município saudável. Então, como a gente viu aqui no Brasil, o que precisa para um município saudável não é um índice de desenvolvimento humano perfeito, mas boas relações entre o poder público e a sociedade do lugar, para que juntos consigam melhorar a qualidade de vida de todos. Então, essa criação dessa estratégia só vai ser possível se todos os moradores conseguirem se vincular entre o seu entorno físico e social, pois é preciso que eles se sintam fazendo parte desse local. Esse processo de vinculação é denominado como identidade de lugar, em que as pessoas consigam aprender a fazer do seu município uma parte de si mesma. E sem esse processo de identificação, não irá existir um município saudável. Então, o texto determina que para a criação do processo de vinculação é necessário fortalecer os laços afetivos entre as pessoas, através do afeto e da amizade, conscientizar todos os cidadãos de tudo que existe no seu território e construir ação práticas para fortalecer a inclusão social e diminuir as desigualdades existentes. Só assim será possível conhecer e entender os limites e as potencialidades do espaço que nos rodeia. Bom dia, o meu nome é Anelisa e hoje eu vou falar sobre a participação comunitária no meio do processo do caminho de uma organização de municípios saudáveis. O Brandão, ele disserta no texto e dá, né, uma proposta de como a construção de municípios potencialmente saudáveis seria a partir de três esferas fundamentais de municipalidade:
a gestão, a participação comunitária e serviços públicos. No primeiro âmbito, a gestão, ele deixa claro que sem uma gestão participativa não há município saudável. Então, sem uma administração, sem um empenho de liderança, de iniciativa, aproximação da gestão, estratégias de avaliação, planejamento, não haveria a forma de se obter um município saudável. Ele dá um exemplo, que no Ceará, há anos desenvolveu regularidade de encontros gerenciais a fim de analisar o impacto das estratégias e refletir sobre a probabilidade de desenvolver ações intersetoriais. Essa prática de planejamento participativo instrumental, ele é poderoso na construção da municipalidade, porque faz com que haja um processo de aprendizagem, né, num tipo de planejamento, e que, segundo Lerrance e Morset, racionaliza as ações públicas, mas desenvolve também uma intenção de tela social nessa municipalidade. Outra iniciativa eficiente seria a criação do conselho. Nesta, que além de refletir sobre as potencialidades daquele município, fazeria com que houvesse visão democrática do futuro, fortaleceria relações de municipalidade numa gestão municipal, implementaria mentalidade administrativa e também adotaria políticas públicas inclusivas. Por fim, a participação comunitária no meio do caminho seria uma forma de distinguir tanto a participação quanto a mobilização. Então, o Brandão ele quis deixar claro as diferenças. Na participação, seria bem como atender a objetivos específicos, mas também uma atividade permanente na comunidade. Perdão, não atenderia objetivos específicos. Então, haveria dessa forma o empoderamento da comunidade, no auxílio permanente ali de ajuda mesmo do município. Enquanto a mobilização seria temporal. Por que seria temporal? Porque seriam objetivos específicos em que as pessoas precisariam ser sensibilizadas naquele momento. Um exemplo é a campanha de vacinação. Teria um começo, um meio e fim, né, anualmente, e que as pessoas precisariam ser sensibilizadas e também conscientizadas para participar daquilo. Então, seria temporal. O que acaba sendo a participação mais positiva para o empoderamento mesmo da comunidade. Por fim, o comitê comunitário nesse processo, no âmbito instrumental, ele traria muitos resultados. No âmbito comunicativo, ele acarretaria em uma relação interpessoal entre os membros mais fortes também. É isso, muito obrigada. Bom dia, gente. Eu sou a Amanda e eu vou continuar a apresentação falando sobre a formação do Comitê Comunitário para a Promoção da Saúde. O processo de construção dos comitês comunitários do município saudável pode servir de roteiro para a formação de grupos de promoção da saúde em outras localidades. E utilizando a técnica do Círculo de Cultura de Paulo Freire, um grupo é convidado a desconstruir a palavra saúde, trazendo seu significado social e o sentido que a palavra assume para cada um dos participantes. Ideias como qualidade de vida, amor, luta, paz, coragem, alegria, esperança e vida, dentre outros, são comumente relacionadas ao termo saúde. A reflexão em torno da palavra geradora, ela ajuda as pessoas a tomarem consciência de como estão as condições de saúde no lugar onde elas vivem. Por outro lado, elas são convidadas a compreender a saúde como uma coisa mais ampla e ligada a outras esferas de suas vidas. E nesse sentido, a gente pode entender que é a própria comunidade que tem a capacidade de não apenas evitar doenças, mas principalmente de gerar a saúde através da ação coletiva sobre determinantes, já que a saúde ela é entendida como algo do seu cotidiano e não como apenas uma área privativa do saber médico. A saúde passa a ser vista como uma produção da comunidade. Então, esse é o primeiro passo, que é se apropriar do conceito de saúde no seu sentido mais amplo e compreender que a produção da saúde é uma responsabilidade coletiva.
Então, depois de se compreender que a produção da saúde é responsabilidade coletiva, os participantes são convidados a iniciar o segundo passo dessa técnica, que é a construção coletiva de mapas mentais da comunidade. Os mapas mentais são desenhos coletivos realizados em pequenos grupos e compartilhados com todo o comitê. Cada mapa traz a visão que os respectivos participantes têm do lugar do qual eles fazem parte. Não se trata apenas de um desenho geográfico, mas psicossocial também. E nesse mapa mental são colocados os espaços físicos mais importantes para as pessoas. E alguns grupos também desenham as pessoas que assumem uma função de liderança no lugar, como por exemplo, desenham a igreja e colocam também o padre, ou desenham a escola e colocam professora. E então, no terceiro passo, que consiste na identificação dos potenciais de saúde presentes na comunidade, ainda se utilizam os mapas cognitivos e afetivos, se discutindo de que modo a comunidade pode se apropriar mais efetivamente desses espaços a fim de desenvolver a estratégia da promoção de saúde. Então, nessa fase, as pessoas têm condições de identificar quais espaços daquele território são mais propensos para a propagação da saúde comunitária. Então, vem o último passo do processo de formação dos comitês comunitários, que é a realização do planejamento participativo. Essa etapa é um pouco mais demorada do que as anteriores, ela permite aos participantes do comitê solidificar as relações de confiança e de amizade construídas e, assim, facilita também desenvolver uma programação para o comitê, levando em conta as potencialidades e as necessidades da comunidade. E como produto do planejamento, temos, por exemplo, a elaboração de projetos sociais que são discutidos com os parceiros da comunidade. Sistematicamente, os coordenadores desses grupos encontravam-se periodicamente para avaliar o trabalho feito em cada um dos comitês, como também para discutir as dificuldades e oportunidades comuns encontradas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a reorientação dos serviços como eixo norteador das políticas. Tão importante quanto a construção de uma gestão pública compartilhada e o desenvolvimento de uma participação comunitária ativa é a reorientação dos serviços públicos. Primeiro, a gente precisa entender que os serviços públicos, eles não são somente aqueles serviços que são empreendidos pelo poder público, mas são também aqueles serviços que são resultantes das ações das organizações não governamentais e das entidades filantrópicas. E aí vem a questão de para onde devem ser reorientados os serviços. E a resposta deveria ser, então, para a melhoria da qualidade de vida do cidadão e não para a realização de uma estrutura burocrática e autossuficiente que não atinge o modo de vida comunitário. E para ajudar no trabalho que os residentes realizam nos territórios, existe a figura do preceptor, que tem uma tarefa não administrativa, mas pedagógica. Ele funciona como o elo entre o profissional e a equipe e entre a equipe e o território. A implementação da residência multiprofissional veio permitir, então, uma nova configuração no serviço de saúde. A prática dos profissionais se tornou mais refletida e cada um deles aprendeu mais sobre os limites do seu conhecimento, bem como sobre a importância do papel que o outro tem para o sucesso da estratégia. Bom dia, turma. Meu nome é Milene e eu vou começar falando sobre o que o texto fala de alguns pressupostos para a construção dos municípios potencialmente saudáveis, né? E ele vai começar apresentando algumas crenças que podem fortalecer e incentivar a construção de municípios saudáveis, baseando-se em posições realizadas no Nordeste, que é o que fala um pouco na introdução. E, em primeiro lugar, o artigo relaciona a identidade humana com as atitudes saudáveis, né? Cujo esse processo de emancipação do indivíduo está em contínua transformação e ele liga a todo momento o eu no mundo e visando, sabe, parâmetros futuros, ideias futuras, sonhos posteriores.
E essa questão de construção de ambientes saudáveis está interrelacionada com essa transformação identitária, porque eu visando um bem para mim futuro, eu visando o eu no futuro, eu consigo olhar para o meu entorno, eu consigo avaliar o meu entorno melhor. E aí, depois disso, o texto vai falar também que é viável olhar para uma ideia de que o mundo e a vida obedecem a uma lógica dialética, cujo se constrói a partir de contradições e movimentos. E aí, nesse sentido, a vida não se baseia apenas no que é concreto, né? Há nesse processo do cotidiano devaneios que podem corroborar para uma esperança posterior, que visa a melhoria e a superação de conceitos errados e cruéis. Depois disso, o texto também vai falar a importância da afetividade, né? Dando ênfase na superação da afetividade como ideia irracional e partindo para um ponto cuja afetividade se torne produto de relação e interação, de relações, né? O que contribui para um conceito de construção de grupos saudáveis, de uma comunidade saudável, de relações saudáveis, no sentido de cooperar para uma vida melhor para si e para o outro. E aí o texto vai finalizar essa parte falando do contexto de crença, né? E das realizações comunitárias, né? Que elas não são dádivas, e sim uma conquista. E esse apoderamento não se realiza como consequência de uma política benevolente das autoridades eleitas, mas, sobretudo, por um processo de envolvimento permanente da coletividade. Sendo assim, a participação parte de um processo lento e permanente, mediante uma postura dialógica por parte dos sujeitos sociais. Então, é basicamente a sociedade, a comunidade que move, que entra na prática, né, desses processos, desses municípios saudáveis, que coloca em prática. E aí, finalizando essa discussão, né, o texto vai falar um pouco da avaliação da proposta de implementação de municípios potencialmente saudáveis, né, e ele cita alguns indicadores para esse ato, né. E aí ele vai falar e eu vou citar alguns indicadores, porque ele cita vários indicadores, mas eu selecionei alguns importantes que eu achei muito interessante. Então, um deles é a conscientização e a participação de todos os envolvidos politicamente no quesito de município saudável, sendo estes os envolvidos a Secretaria Municipal e os eleitos. E aí ele vai falar também que o reconhecimento e o engajamento da gestão dos municípios em criar e disponibilizar atividades e projetos de interesse social, principalmente visando a inclusão das comunidades carentes, é muito importante para agir, né, nessa comunidade de uma forma saudável, de uma forma inclusiva. Depois ele vai falar também que é necessário atentar nas escolhas de liderança que estejam realmente interessadas e ligadas ao bem-estar comunitário, mediante o engajamento de atividades e colaborações enfáticas a um social. Então, é necessário você escolher bem, né, as lideranças que vão te representar, que vão agir mesmo na sua cidade, para que olhando, né, para uma questão onde essas lideranças estejam realmente preocupadas nessa questão, né, da cidade saudável. Então, é muito importante você olhar para essa questão, analisar e escolher bem o seu candidato. E aí, por último, eu escolhi a implementação de atividades comunitárias que visem a diminuição das desigualdades sociais, olhando para todos os âmbitos e capacidades do indivíduo e suas necessidades, entrando no contexto de economia solidária. Então, aqui vai visar um olhar para o outro mesmo, um olhar para
para essa superação de preconceitos, para essa inclusão mesmo, né, como eu falei anteriormente. Então eu acho isso ideias muito bacanas que devem sim ser implementadas nas cidades. E aí, finalizando o artigo, o autor vai falar que a estratégia do município saudável pode contribuir fortemente para a construção de pessoas mais confiantes, né? Confiantes no seu potencial e no seu desenvolvimento, nesse desenvolvimento de espaços saudáveis, né? E aí é o que Trevor vai falar na obra de 1999, né? É onde ele situa a ideia das cidades saudáveis como uma importante ferramenta para enfrentar os desafios do século XXI. E aí, entre os quais, responder às necessidades essenciais de todos, assegurar a equidade social, promover o desenvolvimento econômico a partir dos valores coletivos, assegurar a viabilidade ecológica, promover uma cultura de paz e não de violência, estabelecer governos democráticos, criar ambientes saudáveis, controlar as doenças infecciosas, e fortalecer o poder do espírito dos cidadãos. Por mais difícil que possa parecer encarar todos esses desafios, né, a possibilidade de um mundo melhor é concreta e depende, acima de tudo, da participação de cada um de nós. Então, vai falar que a nossa participação ela contribui tanto para, né, para um social, para um comunitário, tanto para o nosso desenvolvimento, para a nossa emancipação saudável, né, para a criação, para que a gente se veja como indivíduos mais confiantes e mais desempenhados, né? E aí, por último, eu fiz um esquema para representar o esquema que o texto faz, né? Mas no texto ele faz um esquema em forma de pirâmide, né? Onde um liga o outro, mas aqui eu quis só representar mesmo o que o texto retrata, e aí ele vai falar um pouco desses esquemas de construção de municípios saudáveis, né? Onde a gestão participativa, a participação comunitária e as reorientações de serviços públicos, elas ligam entre si e é onde formam, né, realmente esse construto de municípios saudáveis, que é o que a gente falou anteriormente, mas de uma forma ilustrativa, né, de uma forma simbólica. Então foi isso, pessoal. Aqui a gente retratou as referências que a gente usou, que foi o livro indicado pelo professor, né, que é as políticas integradas em rede e a construção de espaços saudáveis. E aí eu coloquei também a referência do livro do Trevor, que faz um pouco, que fala um pouco dessa questão do indivíduo se desenvolver e desenvolver sua autoconfiança, né, neste trabalho. Então, eu achei interessante citar a referência desse livro. Então, foi essa a nossa apresentação. Nós agradecemos a colaboração e a atenção de vocês e esperamos que vocês tenham gostado.